prisioneiros do sul dos Estados Unidos, acorrentados uns aos outros, ao escurecer de uma noite de verão. Nota de pé de cena. Temos um problema de representação aqui. A peça, para mim, faz todo sentido, porque ela fala de universos de preso. Faz sentido, mas não resolve o problema. Até porque a maioria dos presos no Brasil é negra. Mas, provavelmente, de todos nós aqui, o mais fudido sou eu, porque ainda me encontro cumprindo pena. Agora, quanto aos privilégios dos brancos na cadeia, isso é um problema muito complexo. É? Então por que não tem um preto aqui, semi-aberto, fazendo essa peça? Porque a seletividade penal tá até na hora do maluco sair. Nós fizemos uma leitura dramatizada, assim, apenas do texto do Tennessee Williams, texto Fuga, um texto da década de 30. Fizemos uma leitura, como a gente recebe na residência artística Universidade de Michigan, Unirio, cerca de 15 alunos por ano da Universidade de Michigan, que ficam aqui por 2 semanas, e no ano seguinte vai um grupo de professores e de estudantes da Unirio para fazer a residência nesse projeto, que é um projeto co-irmão atualmente, já faz 7 anos que existe esse acordo de cooperação internacional. E lá a professora Ashley Lucas coordena um projeto de arte nas prisões, o Prison Creative Arts Project, sigla PCAP. E nós recebemos ela aqui, então, ano passado, e resolvemos, então, eu tinha o original do texto do Tennessee em inglês, então eles puderam ver a nossa leitura em português e acompanhar em inglês. Só que, ao fazer a leitura, quando terminou, o Sodré, que é nosso aluno da licenciatura em teatro e que está em regime semiaberto, ele falou o seguinte, né, contou essa história que a gente já tinha ouvido, né, que ele entrou para o teatro para fugir. Na hora do maluco sair. Quando a gente leu esse texto, a gente achou que o Texas era branco, por causa do nome e do conflito entre eles. Mas depois nós chegamos à conclusão que o Texas parece um capitão do mato. Nessa adaptação, o Texas é branco por causa do Sodré. Não encontramos uma saída. Aqui. Porque no Brasil o racismo é estrutural. Mas nós dois somos pretos e estamos na universidade. Mas somos o país do futebol, do carnaval e do turismo sexual. O racismo pode acabar. Tá acabando. Tem que acabar, hein? Olha Brasília! Já acabou, galera! Que maravilha! O progresso chegando! Brasil, o país da igualdade social! Eu mesmo entro em qualquer elevador, não existe a diferença entre social e serviço. Não. O glamour é pra todos! Andamos de avião pra cima e pra baixo! Todas as religiões são respeitadíssimas. A escravidão ficou no passado! Brasil, país das maravilhas! É um país lindo! Brasil! Acima de todos! Porque a gente estava falando de um universo que eu conheço, porque eu vivi, né, esse universo, né? E a cadeia ela não mudou ao longo desses anos, né? Quando eu cheguei nessa antiga penitenciária da Frei Caneca,
Os presos antigos me falaram, né, que no auditório que existia lá tinha tido uma fuga, onde fugiu aproximadamente 15 presos numa manilha de esgoto que passava debaixo do palco. Comecei a frequentar essas aulas de teatro como uma estratégia, né, para eu poder olhar o melhor lugar de eu cavar esse buraco. Eu fui muito bem recebido por esses estudantes da Unirio, que é um projeto que já faz 22 anos, né? Então ali era um papo de igual para igual, eu me sentia falando com iguais. Isso foi mexendo com a minha estima, de eu me sentir, né, integrado, né, com essa galera. E ao mesmo tempo me estimulou a voltar a ler. E de repente a fuga que eu queria fazer com o corpo deu errada, né? Mas a fuga com a mente deu tão certa. Só que eu fugi por cima do palco, né? É muito irônico isso, né? E a ironia de tudo isso, olha só, que eu que entrei para o teatro querendo fugir, hoje apresentei uma peça chamada Fuga. Qualquer preso que você entrevistar que já tenha feito teatro vai dizer a mesma coisa, que no momento que a gente está em cena, a gente se sente livre. Isso é muito legal. Mas se o preso trabalhar na cadeia, ele ganha alguma coisa? Ganha. Ele ganha 1/4 do salário mínimo para fazer o serviço sujo da cadeia. Limpar os manilhões de esgoto, lavar as privadas, recolher o lixo, varrer o chão. É um excelente negócio para os empresários. Tanto é que eles estão querendo privatizar todo o sistema penitenciário. É importante dizer, o preso também ganha remissão de pena. Só que a remissão de pena, ela não vale como cadeia tirada. No meu caso, por exemplo, que a minha cadeia é alta, eu vou ter que tirar 30 anos do mesmo jeito. Embora eu tenha estudado e trabalhado durante 25 anos. Se existe inferno, é aqui. Na casa de pedra, o sujeito vive assim. Moram mais de 30 no cubículo. Moram mais de 30 num cubículo. Cala a boca! Entrei na Unirio e aí iniciei no projeto Teatro na Prisão. Inicialmente a gente dava aulas de teatro com jogos, experiências que a gente vivia aqui eu digo na minha experiência, né? Experiências que eu vivi aqui na Unirio, e eu passava a apresentar isso no presídio e dava oficinas, jogos e tal. E para mim aquilo já era incrível, assim, e muito potente, assim, porque realmente tem uma dificuldade muito grande de entrar no jogo por conta do ambiente, porque a todo momento a prisão faz com que o jogador esteja alerta, sim, atento a tudo que está acontecendo. E tem uma coisa muito curiosa nisso nos jogadores detentos, nos jogadores internos da prisão, que é o olhar, assim. É muito difícil fechar o olho, por exemplo. É muito difícil fazer um exercício teatral em que se fecha o olho. Quando eu comecei, eu era um menino de 22 anos. E aí, hoje eu tenho 30, né? E eu sinto que é como se eu tivesse amadurecido muito, assim, sabe? É como se eu tivesse... Nossa, tudo que eu passei, assim, e ainda, por exemplo, foi pouco perto do Sodré, né? Mas a experiência do teatro na prisão que eu tive lá me ajudou a crescer muito como pessoa, como homem, a compreender o outro, a dar espaço para o outro também, se colocar, a não vir com a minha cabeça de estudioso, de acadêmico, de pessoa que admira os grandes mestres do teatro e toma muitas vezes o que eles falam como verdade e querer incutir isso numa pessoa
Um ator que está na prisão, ele tem muito mais potência do que um ator que está estudando técnica. O cheiro de feijão azedo com bastante cebola para melhorar o gosto. Nas noites de frio, o colchão e a coberta eram feitos com jornais colados com sobras de arroz. Isso não é ficção. A coisa mais forte para mim de ter entrado no Teatro na Prisão foi ouvir a Natália falar que a gente não estava indo para a prisão para salvar ninguém, nem transformar ninguém, mas a gente estava indo lá simplesmente para trazer humanidade para as pessoas que a humanidade eram retiradas. O mais legal para mim foi perceber o quanto eles esperam o teatro voltar na semana seguinte. Então você vê que o teatro tira eles daquele lugar gelado, frio, sem humanidade nenhuma. Você fala para eles, então agora fecha os olhos. Sabe o que é pedir alguém para fechar os olhos? É pedir para ele confiar em você. E eles fecham os olhos e fazem o que a gente pede para fazer. Você aprende a perder o preconceito. Você é racista, você é machista, você é um montão de coisa. E você vai aprendendo que isso foi uma construção para você ser assim. E você entra lá, acaba tudo, assim. Na primeira vez que eu fui preso, eu fui jogado numa cela superlotada. Encontrei todos os presos só de cueca. Estavam todos sujos. Quando o frio chegou, eu logo percebi que era a sujeira da tinta de jornal que nos cobria. A Universidade de Michigan, quando ela começou a vir aqui, ela surgiu através de um professor que foi lá em Michigan, e que foi o Renato Caraí. E aí, nisso, dele descobrindo o que seria e tal, ele viu que lá tinha o projeto, o PICAP, que era de teatro Artes na Prisão. E aí ele falou sobre o nosso projeto, aí pronto, já a professora já veio, já trouxe os alunos. Eles vão na prisão, eles vão na Maré, nos hospitais, eles participam de tudo, assim. Eu acho que é uma abertura de tudo, né, da relação para os alunos de Michigan. Uma experiência muito diferente a que nós vivimos nos Estados Unidos, especialmente com a energia que se vive aqui no Rio, e também entrar às prisões, muito diferente às prisões que nós trabalhamos em Michigan. Por exemplo, o contato físico, que eu acho é muito importante. Nós não podemos tocar as pessoas que estão nas prisões, e aqui sim podemos abraçar e sorrir, tudo isso. Nos Estados Unidos criam programações para eles avançar-se e depois sair e reintegrar-se nas comunidades, mas aqui eu acho que é mais importante o que está sucedendo nas aulas nesse mesmo momento, para fazer como um escape da realidade que eles experienciam todos os dias. Quando a gente foi, o que nós visitamos em Michigan, na Universidade de Michigan mesmo, em Detroit inclusive, lá já existia um projeto de extragrades e familiares, que eles chamam detentos, ex-detentos e familiares de detentos. Era uma oficina de literatura dentro da universidade, num espaço lá na universidade em Detroit. Aí, quando eu voltei de lá, eu falei, opa, boa ideia. Aí fui procurar a diretora de letras, que na época era Maria Helena Werneck, pedindo para ela ver se ela não tinha um professor da letras que tivesse o perfil desse tipo de trabalho. E aí ela indicou o Marcelo, que é o professor da letras, que já tinha um professor que já tinha trabalhado em comunidade e tal, que ele poderia topar. E aí foi isso, eu convidei o Marcelo e a gente criou esse projeto, Extragrades, que é o ator como protagonista, que é o Sodré, e muito também em função, porque o Sodré já ia sair, ele já estava na rua, e eu precisava também ter um projeto aqui para receber ele. Porra, gente, a gente está tentando montar essa peça do Tennessee Williams, mas está difícil disso acontecer. Com tudo que está acontecendo, reforma da Previdência, corte das universidades. Estão falando em cortar as cotas, gente, isso é sacanagem. Não, e falar que, por exemplo, nas férias a gente não conseguiu ensaiar direito, o Sodré ficou retido, né? Assim, os problemas que acontecem, a gente sabe como é que é. Né? É tipo assim, você vai no teatro, comprou ingresso pra assistir uma peça. Tem horário de início, não tem horário de fim. Aí o guarda diz que você não pode sair. Aí, por exemplo, quando eu comecei a ensaiar essa peça... Gente, isso aqui eu falo. Teve tudo isso e mais o desmonte da educação e da cultura. Nós tivemos que pensar numa saída.
Agora a gente vai ter voz. Qual é o nosso plano B? Então, eu nunca sonhei em entrar numa universidade, né? Era uma realidade totalmente distante da minha. Mas aí, da prisão tinha o vestibular, né? Eu comecei a fazer vestibular para a UERJ. Eu passei até em filosofia, fiz um semestre, que eu gosto de filosofia, né? E depois, mas o teatro, para mim, está entranhado, já é a minha vida. Então, eu queria ficar perto do teatro, eu fiz o Enem para letras. Aí eu estudei até o 6º período de letras e depois fiz o Enem novamente para licenciatura em teatro. O projeto Teatro na Prisão existe há 22 anos, né? E eu acho que ele tem uma importância muito grande na sociedade, né? A começar porque ele não transformou só a minha vida, ele transformou a vida de outras pessoas. Usamos nossa criatividade de artistas e nos tornamos empreendedores. Transformamos o nosso presidiário em mercadoria! Tcharam! Quanto é que eu vou ganhar nisso aí, meu compadre? Utilizando as novas tecnologias. E as novas formas de ser e estar no mundo. Vamos fazer uma com a plateia. Você acha que ele chegou no vale? Não. Pra mim, ele não vai muito longe. Ah, nego, você acha que não vale nada? De novo. Os cachorros. Deus, eu ia odiar ouvir latido no meu rabo. Eu aposto que o Billy não tá com medo. Aquele crioulo não tem cabeça pra ter medo. Texas, tu não consegue esquecer uma bronca, porra? Eu não tô com medo, não tô com bronca. Eu torço pra ele, que nem vocês. Fala isso lá na igreja. Ah, fala lá, pastor. Falo mesmo. O Texas não consegue esquecer a porrada que levou do Billy. Ele não abriu a boca naquela história do bolão. Queria que ele não tivesse tentado fugir. Quando a gente analisa a história da humanidade, ela sempre foi vivendo ali, opressores e oprimidos. E sempre teve o homem explorando o outro homem. Isso vem desde a época da escravidão, tanto que eu me vi, outro dia, tentado a reler o poema do Castro Alves, né, O Navio Negreiro, porque eu vi, quando eu fui narrar A Hora da Cobrança é uma descrição do convés do navio negreiro. Eu estou preso ali perto do Cais do Valongo, né, Rua Camerindo. Quando os navios negreiros chegavam aqui no Cais do Valongo, eles eram recebidos de uma maneira muito semelhante de que é a chegada do preso no sistema penitenciário. Ou seja, eles eram chegados, botaram todo mundo sentado no chão, né? Depois eles eram submetidos a uma inspeção para separar os mais sadios e mais doentes e tal. Aí tinha um tratamento neles para poder valorizar o preço, né, que eles eram vendidos depois. E eles ficavam lá acorrentados e tinha o espancamento, no caso, né? Então, o sistema penal é assim que se recebe o preso, né? Chega, bota todo mundo nu e bate em alguns para começar a mostrar a disciplina. Agachados no meio de um corredor formado pela tropa de elite do governo. Ao pensar em encenar, a gente ficou se perguntando, né, o que esse texto da década de 30, ele é relevante de ser dito ainda hoje? O que ele pode nos ajudar a compreender
da realidade de hoje, né? Ele trata, claro, de 3 personagens negros submetidos ao trabalho escravo. Nas rubricas do texto, ele faz a referência, né, ao chain gang, né, a bola de ferro amarrada no pé. E a gente começou a pensar, né, quais são esses rebatimentos com os dias de hoje. E a gente percebe, olhando o perfil da população carcerária no Brasil, o perfil de hoje, né, onde a gente tem mais de 720 mil pessoas, mais de 720 mil pessoas presas no Brasil, onde a grande maioria é de jovens, né, entre 18 e 30 anos, negras e negros, de baixa escolarização, ou seja, que não tem nem o ensino médio. E a gente começou a pensar um pouco óbvio, né, o que muitos outros autores, né, mas aí aquilo faz sentido na hora que você está na cena, né, você já sabe, já leu antes o que muitos autores falam hoje, né, da prisão como uma reposição da senzala, né? E, no caso brasileiro, com as suas especificidades, no caso americano, com as especificidades de lá. E, a partir daí, a gente começou a pensar nessa dramaturgia, né, em como falar de determinadas questões. E optamos por uma abordagem que é parcialmente documental, né? Então, a partir de histórias do próprio Sodré, de histórias nossas, né, que vivenciamos dando aula na prisão, de que outras mulheres presas ou homens presos nos contaram, experiências que a gente viveu, né, porque sempre que você entra na prisão, a primeira coisa que bate é: será que eu vou sair? Porque fecha aquele portão assim nas suas costas e você pensa assim: como que eu saio daqui, né? Se alguém não deixar, eu não saio, né? Aquela cena que vocês assistiram, a cena que eu e Luan faz, que a gente faz com a bacia e o Sodré assiste de longe, foi quando Sodré não pôde sair nas férias para ensaiar. Eles não liberaram a saída do Sodré, mesmo sabendo que era para vir para fazer um trabalho de teatro na universidade, dentro da universidade que ele estuda. Então, esse tempo de férias que ele não vinha, eu e o Luan começamos a construir isso, que me deixa sair, e estou encarcerado, o que é isso? Eu não tenho direito. Sim. O texto do Tennessee foi mais um pretexto para a gente falar do que o que a gente quer falar. Essa peça, ela realmente foi uma peça de denúncia nos anos 40, mas hoje ela não é tão revolucionária. E aí o legal que eu acho que a gente tentou fazer é como que a gente pode mostrar às pessoas que são revolucionárias em suas épocas e ao mesmo tempo, a gente também tentar ser revolucionário na nossa época. Assim, a gente denunciar o que está acontecendo agora e a gente falar disso, não ter medo de falar e dizer que não precisa ter medo de falar e não precisa ter medo de mudar isso, de querer mudar isso. 108 31 anos cumpridos! A primeira vez que eu fui preso, eu era apenas um jovem de 24 anos de idade. Vocês moleques aí de Costa Barro se acenderam e merecendo morrer, pô!
Era um celular! A chacina da Candelária só tinha pivete. Olha lá o que ficou solto. Atacou um ônibus. O teatro na prisão, ele existe porque ele está numa universidade pública. Ele existe, sim, porque tenho eu, professora, que estou junto, né? E que tem outros parceiros, outras coordenadoras que entram, mas eu tenho os alunos que estão juntos. E eu vejo que esse leque de projetos de extensão que a nossa universidade Unirio tem, porque uma das coisas que é bem diferente, a nossa universidade, nosso centro CELIA, ele tem uma quantidade de projetos de extensão assim fortes que estão aí trabalhando mesmo, que vão para as comunidades, que vão formando alunos que saem formadores. 22 anos de resistência, é resistência. Porque é chegar lá em Bangu e não estar com a presença, não ter a lista de entrar, é a gente entrar e não autorizar, autoriza uma galeria, não autoriza outra, entendeu? Então, assim, a resistência nossa de estar indo, a resistência nossa de continuar aqui, né, nesse lugar de manter o projeto dentro das condições. E o mais importante é assim, a universidade pública, ela consegue algumas bolsas, né? A gente tem algumas bolsas de extensão, tem algumas bolsas de BIA, que é de incentivo acadêmico. Essas bolsas, elas são fundamentais para os projetos existirem. O meu personagem, Steve, a gente entendeu que ele era o cara, que era o chefe dentro desse lugar. Chefe, mas ele era o mais respeitado. Eu acho que ele tinha mais tempo, a gente acredita que ele tinha mais tempo ali dentro, e ele era o mais respeitado pelos outros. Tanto que ele não precisa se meter, as brigas que acontecem, ele não bota a mão, ele só fala, e eles se separam, eles ouvem ele. Ele é o mais experiente dentro desse lugar. Eu acho que ele entendeu o que ia acontecer com Billy desde o início, mas ele fala que o que fica firmado para ele é quando ele vê a trinca de paus. Então, a experiência dele deixa ele entender já tudo o que tá para acontecer nesse universo, sabe? De fuga, de tentar... que para ele é uma coisa que não dá, não acontece. Eu faço o Big Boy, que tem uma rixa com o Texas. O Texas é o personagem do Sodré. E eu faço um personagem que está na esperança de que o cara que a gente está vendo fugir, fuja. Que ele consiga. Ele está ali tentando ao máximo que ele vá embora. E como o meu personagem vê que o personagem do Sodré, o Texas, não liga para a fuga dele, ou não quer que ele fuja, ou não gosta dele, acaba que eu fico incomodado com o Texas. E eu tenho raiva dele, a chegar a um ponto em que eu vá para cima dele a ponto de agredi-lo, né? O meu personagem eu vejo como um personagem emblemático de que torça para que o outro se livre, assim, né? E aí no final, quando a gente vê que ele morre, a gente tenta encontrar a melhor forma de olhar para essa morte. Se ele morreu livre. Ele morreu livre, ele não se entregou a isso. Todas as vozes na várzea perdida na alegria da fúria. Vozes que ecoam torturadas. Vozes sem nome do Carandiru e de todas as prisões. Quem escreveu isso foi o Abdias Nascimento, quando esteve preso no Carandiru, em 1943.
acho que no mundo inteiro a cadeia é sempre igual. Então a gente trazer para a nossa realidade, a gente misturar a obra do Tennessee, né, com aquilo que eu vivi e que foi surgindo espontaneamente, né, dentro da conversa. Eu acho que a nossa dramaturgia, ela não foi uma dramaturgia que foi pensada, ela foi se inserindo, né, naturalmente. E então isso para mim foi muito assim fácil, né? Foi fácil porque a direção da Vivi foi uma direção que ela foi muito generosa com a gente, no caso, né? Então foi construído coletivamente, praticamente, né? A gente pegava o texto do Tennessee Williams, lia, agora vamos criar. A gente começava a criar e a gente estava muito parecido, muito atual, muito agora, né? Tennessee Williams escreveu em 39. Por isso que as informações do agora chegavam, porque ela cruzava. Parece caminhos que se cruzam. Elas cruzam, por isso que o texto do Tennessee Williams, quando ele entra, ele não tem uma quebra do nosso assunto com o assunto do Tennessee. Parece que é uma coisa só. Nós usamos o pouco que a gente conhece de cadeia e estereotipamos um pouquinho os presos e Criamos o nosso canal no YouTube e vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ó, no final da peça, nossa produtora estará lá na saída com um laptop aberto no link da Benfeitoria para que vocês contribuam com o nosso empreendimento. Cada contribuição recebe uma recompensa. no valor mínimo você vai receber de graça um dicionário online. Você já vai chegar lá na cadeia dominando o dialeto. No valor máximo, você recebe tutoriais exclusivos. Você vai aprender a fazer cachaça com sobra de arroz, gente. Aliás, com quase todo tipo de sobra. Vai aprender a fazer um forno elétrico, reutilizando o alumínio das quentinhas com energia solar. Agora, se você tá no nível Lava Jato, relaxa, não precisa aprender porra nenhuma. Basta patrocinar a nossa cena e você irá receber uma consultoria a nível de Cabral. E ô, classe média, chora não, hein? Nós temos parceria ponta firme aí. Os R$50 e o rouba rindo, nossos camaradinhos arrumam quase qualquer coisa. Gente, isso é sério. Gericinou, um abraço aí pra vocês, hein? Um abraço aí, rapaziada. Presta atenção na contribuição de vocês, hein? Porque aqui, todo mundo corre risco de ser preso, meu amigo. Se a gente vai falar da realidade sócio-histórica brasileira desse momento, a gente tem que cuidar, né, de uma perspectiva crítica, cuidar para não fazer um rol de desgraças, né? Então, temos casos terríveis, né, como os do Rafael Braga, da Marielle, da Cláudia, que estão colocados ali, mas a gente está buscando que essas situações sejam visibilizadas, né, na peça, a gente seja uma plataforma para que elas sejam visibilizadas, mas que não caia num melodrama e num reforço da imobilidade, né? Mas elas também não podem ser apagadas quando a gente está falando da realidade atual, dentro e fora das prisões no Brasil. Quando a gente está falando da violência. Você também aí, nosso público-alvo aí do encarceramento em massa, do indivíduo de grau de segurança da cadeia onde você estiver, você pode arrumar até 5 conto o metro. Ô, Zexa, Flavinho 5 pontos aqui pelo Twitter tá perguntando aqui, ó. Dá pra fazer Tereza com a liga? Meu irmão, não complica, faça com lençol, vai da maneira tradicional. Levantamos bandeira? Não sei se a gente levanta a bandeira. Mas que a gente discute sobre os assuntos, sim. A gente não quer... A gente está contra o sistema, esse sistema racista, misógino, que a gente sabe tudo, homofóbico, machista. A gente é contra ele, a gente não aceita ele, a gente não quer ele. Como o Boal diz, que o teatro não é terapia, mas é terapêutico também. Assim, a pessoa também reflete sobre a própria vida dela, ela se coloca, quando se colocar em cena, você se revela a si mesmo, então você está expondo as suas vergonhas, as suas intimidades, e aí
tem esse lugar de pensar de si. Tem um lugar de fazer com que o outro que está assistindo reflita, né? Esse poder assim, de transformar o olhar do outro. Escuta, Parece que a cachorrada voltou. indo pra direita que nem Judas Malhado. Tô vendo uma luz lá no vale. Nós embaixo da ponte. O trem tá pitando. O trem tá pitando. Vai, Billy. Vai, Billy. Vai, Billy. Agora não dá mais. Vão pegar ele. Vira essa boca pra lá. Ouve. O trem tá diminuindo pra atravessar na cancela. Agora é a chance do Billy. O que foi isso? Você sabe o que foi, Billy? O Billy já era. Mais 3, 4, 5 tiros. Em 1939, Tennessee Williams estava denunciando o fuzilamento de um prisioneiro. Em 2019, o Exército Brasileiro massacra com 203 tiros uma família negra e um trabalhador que tentava ajudar. Tudo isso é inaceitável. Que eu tinha que ter um distanciamento do que eu vivi para mim não me emocionar demais, para mim não perder o controle. Mas em alguns ensaios eu perdi o controle, porque esse momento da cobrança ele é muito temido. Você sente todas as suas células estão ali temendo, né? Geralmente, quando ele chega e fala, todo mundo pelado, aqueles gritos de terror mesmo, né? Todo mundo pelado, aí sai, aí você sabe que você vai sair indefeso, e vai levar cacetada, vai levar porrada, e às vezes ninguém respeita a idade, tem velhos que saem se arrastando, e xingamentos, né? E é o navio negreiro acontecendo. Esta é a hora da cobrança. É a hora que os presos são levados para o pátio de banho de sol e amontoados nus, uns atrás dos outros, diante de uma enorme bandeira com a imagem de uma caveira trespassada por um punhal. Diante desse cenário, inicia-se um espetáculo de horror, onde os atores são quase todos negros. É um ritual de tortura e espancamento que lembra um navio negreiro. É um momento pedagógico, onde o preso aprende que direitos humanos é tiro, porrada e bomba. Esse projeto, ele tem o impacto dele, né? São 22 anos. Eu sempre me emociono, porque eu me emociono dos dois lados. Eu acho que ele tem um impacto enorme perante os alunos. São os alunos, eu tenho alunos que fizeram os TCCs, os trabalhos de conclusão de cursos. Eu estou com mais de 10 trabalhos de conclusão de cursos, em cima e na especificidade deles, do que eles quiseram, do que eles pesquisaram dentro do projeto, enquanto bolsistas, voluntários. Pelo lado dos alunos, são várias pesquisas de diferentes formas. Do que eles vão observando, do que eles querem pesquisar. Vários autores e tal, né? A gente tem esse encontro uma vez por semana aqui, que é com seminários, com discussões teóricas, onde eles trazem, eles fazem os relatórios e criam as oficinas. E nesses 22 anos de projeto, acho que passaram por nós, numa média, talvez de 10 mil presos. A gente está falando de uma condição que tem um ator que vive essa condição. Então, a gente está falando dele com ele presente. É muito forte, é ter que digerir muita coisa na cabeça da gente para não se sentir mal e saber que não está fazendo mal a ele falar, que ele está querendo falar, porque também a gente tem a hora que a gente tem necessidade de falar essas mazelas, né? Até para a gente expurgar os demônios que elas trazem para a gente. O grupo dá a impressão de estar na expectativa de algo. Pois estão todos debruçados sobre a mesa de madeira nua em torno da qual estão sentados.
Há um baralho de cartas bem desgastadas que eles manuseiam nervosamente no decorrer da peça. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica, Não. Se gritar, pega ladrão. não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica, não. E aí o que a gente tentou ao máximo, né, a nossa construção e tal, foi tudo a partir do que a gente dialogou dos acontecimentos. Foi tudo a partir de fontes de matérias de jornal, por exemplo. Tudo que a gente criou como personagem, como que é fora da peça do Tennessee, é tudo real. Mas conseguimos trazer questões que são relevantes para nós nesse momento e que a gente acha que tem rebatimento na sociedade também. A gente faz teatro, mas esse teatro ele tem sempre que estar com a atenção no sujeito. Sujeito aluno, sujeito detento. Esse sujeito que através do olhar, através do reconhecimento do corpo, através de jogos que façam que ele se perceba, ele vai se perceber como pessoa humana, como sujeito. Ele vai rir, ele vai se divertir. A alegria é uma coisa que renova o coração. Então, se eu renovo o nosso coração, se a gente ri, eu sinto vida. E a gente sabe que o encarceramento a proposta é de morte, né? O encarceramento é uma coisa que é uma instituição falida. Não tem como ressocializar aqueles sujeitos que nem foram socializados. Então a gente não ressocializa ninguém, porque como você vai ressocializar se ninguém foi socializado, né? A gente sabe desse encarceramento em massa que está acontecendo, né? E que a tendência é aumentar. Por quê? Porque não tem o que receber de volta. Eu acho que essa peça, ela tem que levar essa reflexão, né? De que a humanidade nós temos que melhorar e que o sistema ele tem que, na realidade, ele tem que regredir, porque por incrível que pareça, o sistema só piorou, que são sempre as pessoas mais pobres e as que não tiveram oportunidade nenhuma que mais sofrem. A sociedade tinha que ver isso, que todos nós vamos retornar para o convívio da sociedade um dia, né? Correto? Então, você ficar mais tempo lá só traz prejuízo para a sociedade. Porque, aqueles que de repente ficam pouco tempo, mas saem revoltados, porque lá é um instrumento de ódio, por causa que o cara é torturado, é espancado, só é maltratado. Então, quando ele volta para a sociedade, ele volta querendo vingança. As pessoas falam que existe no ser humano, às vezes, um vazio existencial, né? E que tem que ser preenchido com alguma coisa. Então, a arte preencheu esse vazio que existia, né? Eu gosto de frisar bem, existia, não existe mais, né? Está preenchido. A arte é a minha vida agora. Tem um caminhão vindo pra cá. Parou lá na estação. Consegue ver alguma coisa? Aham. O quê? Estão tirando alguma coisa da carroceria. Apaga a luz aí. Melhor a gente ir pra cama. Pra mim ele tá livre. É isso. Ele tá livre. Ele tá livre.